Olá, eu sou Sérgio Gonçalves, médico especialista em reprodução assistida, um dos sócios fundadores da Venvitri. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre os exames que precisam ser feitos antes do congelamento de óvulos. Essa pergunta é um tanto quanto ampla, porque a decisão sobre o congelamento ou não de óvulos, ela pode já depender da realização de exames. Toda mulher ou toda pessoa com ovários em qualquer fase da vida reprodutiva precisa congelar óvulos? Não, nem sempre. A gente recomenda o congelamento de óvulos, de preferência até os 35 anos. Por quê? Porque depois dos 35 anos começa a ter uma queda importante da reserva ovariana, ou seja, do número de óvulos disponíveis nos ovários e também da qualidade desses óvulos. O potencial reprodutivo desses óvulos vai ficando cada vez menor porque vão aumentando o número de alterações cromossômicas dos óvulos, ou seja, a quantidade de DNA dos óvulos mais velhos vai ficando alterada e com isso o potencial reprodutivo deles vai caindo. Por isso que se fala tanto em congelamento de óvulos. Mas como você vai saber se você precisa ou não congelar os seus óvulos? Por volta dos 30 anos, a gente recomenda que comece a ser feito um exame chamado de avaliação de reserva ovariana. A maior parte das mulheres entre 30 e 35 anos tem uma reserva ovariana excelente. Mas existem mulheres jovens, eventualmente até com menos idade do que 30 anos, embora a gente veja mais entre 30 e 35, que tem um comprometimento já de reserva ovariana que pode ter um impacto sobre a fertilidade futura. Então, vamos dar um exemplo. Se uma mulher de 32 anos vai fazer um exame de reserva ovariana, descobre que a reserva está comprometida e ela não tem planos de gestação em curto prazo, ou seja, nos próximos 2 ou 3 anos, ela precisa pensar em fazer alguma coisa com o objetivo de preservar a fertilidade. E aí faz sentido sim programar um congelamento de óvulos para que, quando ela resolver engravidar, se eventualmente ela tiver dificuldade ou tiver um comprometimento maior ainda da reserva ovariana, ela pode usar óvulos que foram previamente congelados. Então, na decisão sobre fazer ou não o congelamento, existem alguns exames já do acompanhamento ginecológico. Mulheres acima de 35 anos que não têm perspectiva de gestação em curto prazo, e estamos pensando aí entre 1 e 2 anos no máximo, elas têm que pensar em congelar os óvulos independente da reserva ovariana, porque além da queda progressiva de reserva que vai acontecer, não vai chegar nenhuma mulher que vai chegar aos 45, 46 anos e vai ter uma reserva intocada, mantida. A reserva vai cair. A gente vai tendo um comprometimento da qualidade desses óvulos. Então essas pacientes precisam pensar em congelar os óvulos se não tiverem com planos de engravidar. Uma mulher de 37 anos que está num relacionamento e está programando a gravidez para daqui 6 meses, 1 ano e a reserva é boa, não precisa sair desesperadamente e falar eu preciso congelar meus óvulos porque eu tenho 37 anos e não tenho filho ainda. Ela pode eventualmente tentar uma gestação espontânea. Então não é obrigatório. Os casos precisam ser particularizados. Mas uma vez que houve a decisão por congelar os óvulos, e nessa decisão por congelar os óvulos, às vezes a gente inclui até mulheres que nem têm planos de ter filhos, né? Hoje em dia é muito frequente a gente congelar óvulos de mulheres que falam, eu acho que eu não quero ser mãe, mas e se no futuro eu me arrepender? Então vale a pena sim congelar óvulos, e se você tomou essa decisão, é melhor que você congele o quanto antes, porque você vai ter mais óvulos e de melhor qualidade. Uma vez então decidido, vou congelar os óvulos, quais exames precisam ser feitos? A gente precisa fazer alguns exames que vão avaliar a reserva ovariana, já comentei algumas vezes, falei reserva, mas o que é avaliar a reserva ovariana? A gente avalia basicamente de 3 formas. 2 são hormonais. A gente faz uma avaliação de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Reservas diminuídas, em geral, levam a valores altos de FSH, indicando que o organismo está tentando estimular ovários que já estão com uma função deprimida. A gente faz uma dosagem de um outro hormônio, que é o marcador mais sensível, o marcador laboratorial mais sensível, que é o hormônio antimileriano, ou AMH, da sigla em inglês. Esse valor do antimileriano mostra pra gente se a reserva está melhor ou se está pior. E como o antimileriano é produzido por células do próprio folículo ovariano, quanto maior o hormônio antimileriano, melhor a reserva ovariana. Então ele pode ajudar a gente a entender se essa reserva está melhor ou pior e fazer o planejamento da preservação da fertilidade junto com a paciente. O antimileriano está excelente, o valor está alto, a gente pode esperar um pouco mais. Não precisa obrigatoriamente ter que congelar óvulos agora. Pode esperar um pouquinho mais, mas sempre com acompanhamento. E um que é fundamental, que é a avaliação da presença dos folículos ovarianos, pelo próprio ultrassom transvaginal. Então, no início do ciclo menstrual, a gente faz uma ultrassonografia e conta quantos
folículos existem nos ovários. Quando a gente fala de folículos nos ovários, a gente está se referindo aos chamados folículos antrais, que são os folículos que têm líquido no seu interior e a gente enxerga o ultrassom como várias bolinhas pretas. Quanto maior o número dessas bolinhas pretas, os folículos ovarianos, isso indica pra gente que a reserva está melhor. E aí, combinando isso com a avaliação do antimileriano, do FSH, a gente consegue orientar a paciente se ela precisa pensar no congelamento de óvulos agora ou se está muito cedo, dá para acompanhar e eventualmente pensar um pouco mais para frente. Avaliando a reserva ovariana, tem algum outro exame que precisa fazer? Tem alguns exames básicos que precisam ser feitos antes de fazer o congelamento. A gente inclui um hemograma, a presença de plaquetas, né? O hemograma com plaquetas, porque a gente precisa saber se a parte da coagulação do sangue está ok, se não existe nenhum distúrbio, não existe uma anemia. Então são alguns exames gerais que a gente solicita. Existem as chamadas sorologias, que são exigências da Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sempre que o material biológico vai ser congelado, existem algumas sorologias que são obrigatórias por uma questão de segurança biológica. Então, sorologias para hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, são alguns testes que precisam ser feitos, têm uma validade de 90 dias, mas eles são realizados. Além disso, tem algum outro exame que seja imprescindível? Se a gente vai estimular os ovários, esses ovários vão produzir uma quantidade maior de hormônio, do estrogênio, que é produzido por um folículo num ciclo menstrual espontâneo. Se a gente vai estimular os ovários, vão ser vários folículos simultâneos. Então, naquele período transitório, o organismo da mulher vai ser submetido a níveis altos do estrogênio, do estradiol. A gente precisa de um exame de ultrassonografia de mama. Por quê? Porque a gente precisa saber se não tem nenhum nódulo suspeito. O estímulo ovariano, ele pode causar o câncer de mama? Não, ele não vai causar o câncer de mama, mas existem alguns tumores de mama que são responsivos ao hormônio. Então, se ela tiver um nódulo de mama suspeito, a gente precisa primeiro investigar esse nódulo e depois programar o estímulo ovariano. A gente pode fazer, a gente faz tratamento tanto de preservação de fertilidade, eventualmente até fertilização in vitro para mulheres que tiveram câncer de mama, mas existem protocolos específicos que a gente vai usar nesses casos. Então é um exame importante também que deve ser feito antes do congelamento de óvulos. E tem um exame que ele não é imprescindível, mas a gente considera aconselhável, que é o cariótipo da pessoa que vai fazer o congelamento. O que é o cariótipo? O cariótipo é uma análise dos cromossomos que a gente tem nas nossas células. Rapidamente, o que são cromossomos? Cromossomos são os blocos de DNA, de material genético que existe no núcleo das células. Existem algumas pessoas que têm alteração no número de cromossomos. As pessoas conhecem, já ouviram falar da síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, são 3 cromossomos. Mas eu sou saudável, eu não tenho síndrome de Down, não tenho nenhuma alteração no número de cromossomos. Muito provavelmente você não tem essa alteração. Mas existem pessoas que têm alterações não numéricas dos cromossomos, mas na estrutura dos cromossomos. Vamos imaginar que são cromossomos que estão grudados entre si, ou que tem alguns pedaços que estão virados, invertidos. A gente chama isso de inversões, translocações. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm, e isso é detectável pelo cariótipo, alterações na estrutura dos cromossomos podem ter uma chance maior de formar óvulos com alterações cromossômicas também. Então, quando a gente vai fazer um cálculo, vai avaliar o prognóstico em relação ao número de óvulos que a gente vai congelar, mulheres que têm alteração no cariótipo, alteração na estrutura dos cromossomos, talvez precisem de um número maior de óvulos congelados. Então o cariótipo, embora não seja imprescindível, ele é aconselhável para a gente fazer o planejamento terapêutico do congelamento de óvulos. Muito bem, aí você decidiu, você vai congelar os seus óvulos, mas como que é feito? Quanto tempo dura? O que eu preciso fazer? Como que eu chego da minha decisão e dos exames? Olha, eu vou congelar óvulos até os óvulos realmente estarem congelados no laboratório. O estímulo ovariano, em geral, ele começa no início do ciclo menstrual, embora isso não seja obrigatório, a gente pode começar um estímulo ovariano em qualquer fase do ciclo menstrual. Como que o médico decide o melhor momento? Dentro da reserva ovariana de cada paciente, ele vai avaliar se o número de folículos pequenos, aquelas bolinhas pretas que contêm os óvulos, se o número está adequado. O melhor cenário é aquele cenário que vai ter o maior número possível de folículos que podem crescer quando a gente estimular dentro da reserva de cada paciente. Então, o médico faz um ultrassom, conta os folículos, o cenário é favorável, a contagem é boa, começa o estímulo ovariano. O estímulo ovariano, em geral, é feito com medicamentos baseados no próprio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que a própria mulher produz esse hormônio naturalmente, só que a gente usa em doses mais altas. Por quê? Porque a gente não quer que cresça só um folículo que vai ser liberado na ovulação, que é o que acontece num ciclo menstrual espontâneo. A gente quer o desenvolvimento simultâneo de vários folículos. Durante um período de mais ou menos 10 dias, é feita essa aplicação dessas injeções, né? São injeções subcutâneas que aplicam na barriga. É muito simples, é muito parecido com o que o diabético faz para aplicar insulina a vida inteira. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é muito sofrido.
sofrido o tratamento, tem aquelas injeções praticamente indolor, a maior parte não sente nem a picada da injeção, é um tempo curto, são esses 10 dias, e o que a gente ouve direto é quando a pessoa fala, nossa, eu achei que era muito mais complicado. Então é muito simples, é feita essa injeção que a própria paciente aplica, ela aprende a se auto-aplicar e durante o estímulo a gente faz alguns controles de ultrassom. 2, 3, no máximo 4 controles de ultrassom, a gente determina o melhor dia para fazer a aspiração dos ovos. Os folículos estão no tamanho adequado, o que a gente faz? A gente dá uma injeção final para amadurecer esses óvulos, não cabe aqui detalhar o processo todo hormonal envolvido, mas existe uma injeção especial que vai fazer com que esses óvulos amadureçam. E aí, cerca de 35 horas depois, a gente vai fazer a aspiração dos óvulos, que é uma dúvida bastante frequente. Como os óvulos saem, afinal? Como que o médico tem acesso aos óvulos? É pelo próprio ultrassom transvaginal. A gente acopla uma agulha longa, no aparelho do ultrassom, e essa agulha, ela perfura, a pontinha da agulha, ela perfura o fundo da vagina e entra nos folículos. Anatomicamente, os ovários eles estão muito próximos do fundo vaginal. Às vezes as pessoas pensam que o ovário fica lá em cima e não fica. Anatomicamente, ele está muito próximo do fundo vaginal. Então a pontinha da agulha entra nos folículos e essa agulha está conectada a um sistema de bomba, é uma bomba que gera uma pressão negativa no sistema da agulha, e o líquido do folículo ele vai direto para dentro dos tubos de ensaio. Então a gente esvazia o líquido que tem nos folículos e esse líquido todo vai para os tubos de ensaio e os tubos vão direto para o laboratório. Ah, eu falei da agulha que perfura? Sim, o procedimento é feito sob anestesia. Então a mulher não sente absolutamente nada, ela dorme ali por um período de 10, 15 minutos, quando ela acorda já terminou o procedimento, a gente já sabe no próprio dia quantos óvulos foram aspirados, quantos óvulos foram congelados. Tem alguns cuidados no dia da aspiração, né? Por conta da anestesia não deve dirigir, não deve fazer nenhuma atividade que exija muita atenção, que pode ficar doloroso, né? Não adianta a gente falar, poxa, depois que aspirou os óvulos não sente absolutamente nada. A gente perfura os folículos, aspira os óvulos, então pode ficar um pouco sensível, um pouco de cólica. É o dia que a gente orienta não trabalhar, não fazer atividade física, ficar em repouso em casa. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Tem a fase do estímulo ovariano mais ou menos uns 10 dias, a gente faz uma injeção final, 2 dias depois, que são essas 35 horas, a gente faz esse procedimento. O procedimento é rápido, ele demora cerca de 10 a 15 minutos, não precisa internar em hospital, é feito no próprio contexto ambulatorial da clínica, o laboratório que a gente usa, no mesmo dia vai para casa e a gente já tem o resultado. E depois da aspiração, é comum o médico pedir para a paciente voltar à clínica alguns dias depois, fazer esse controle, faz um controle de ultrassom, vê como ela tá, se ela ficou com muita dor, a gente já sabe o número de óvulos maduros que estão congelados e muitas vezes a gente rediscute o prognóstico. Poxa, congelamos quantos óvulos? Ah, são tantos óvulos nessa faixa etária, o que isso representa em termos de prognóstico? Tá resolvido? Tá bom em termos de percentual de chance, né, de nascer um bebê no futuro? Não, ainda tá muito baixo, seria melhor aumentar esse número de óvulos, a gente programa um novo ciclo, enfim, é para finalizar esse ciclo de tratamento e decidir se precisa fazer um outro ciclo para aumentar esse número, melhorar o prognóstico, ou se um estímulo foi suficiente. Então nesse vídeo eu expliquei basicamente quais são os exames que são feitos nessa decisão, no processo de decisão por congelar os óvulos, quais são os exames que são necessários, são obrigatórios, os exames que são aconselháveis e como que é feito esse estímulo, como é feito basicamente o tratamento, a fase de estímulo, a fase de aspiração e depois a recuperação. Se você tiver qualquer dúvida e quiser saber mais sobre esse assunto de congelamento de óvulos, entre no nosso site venvitri.com.br, existe um infográfico lá que você pode baixar, você vai ter mais informações. E se ainda assim você quiser outras informações, quiser conversar com a gente, entre em contato pelo site ou pelas nossas redes sociais.